Muito bem, agora faltam 8 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura, aqui pelo seu canal Futura e também pela internet, é claro, no nosso site futura.org.br. E o inverno é a estação do ano em que as pessoas tendem a comer mais e a praticar menos exercícios. Afinal, as temperaturas mais baixas acabam nos deixando mais preguiçosos. Mas existe também um fator biológico. Nosso corpo pede alimentos mais calóricos nessa época. E por que isso acontece? E como evitar um ganho excessivo de peso no inverno? Bom, é sobre esse assunto que a gente fala agora com a nutricionista Isabel Gereissati, que está aqui ao meu lado. Isabel, tudo bem com você? Bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom, prazer. Prazer. Então fala pra gente, o nosso corpo realmente precisa de mais calorias durante essa época do inverno? Nessa época, na verdade, o nosso metabolismo nessa época, ele está ligeiramente mais acelerado para manter a temperatura corporal, o que seria exatamente o oposto. A gente teria mais facilidade em perder peso nessa época. Mas o que acontece é que a gente tem outros fatores envolvidos que fazem com que as pessoas tendem a ganhar mais peso. Por exemplo? Por exemplo, a gente busca mais alimentos mais gordurosos. Isso é um fator fisiológico. Essa busca por alimentos mais calóricos e mais gordurosos é para que a gente faça uma reserva corporal de gordura que serve como proteção térmica, né? E de reserva de gordura para esse período do inverno que lá no passado a gente tinha uma escassez de alimento. Hoje em dia isso já não existe. Mas a gente continua buscando esse alimento mais calórico. Agora tem uma questão tradicional, por exemplo, né, ao longo do inverno, pensa-se sempre, como você disse, a gente busca aquele alimento que vai trazer um conforto maior, ou que é mais quente, uma macarronada num jantar no meio da semana, com aquele molho branco, com queijo por cima. Isso, na verdade, é um alimento extremamente calórico e é adequado para ser utilizado como um jantar, por exemplo? Não é muito adequado. A gente tem uma questão emocional envolvida de querer alguma coisa que traz um calor interno, né? Quer dizer, não só emocional, como a gente busca mesmo aquecer o corpo. Então, a gente pode buscar alguns alimentos que não são tão calóricos assim, mas que também geram esse calor. Então, por exemplo, você tem alguns temperos que são termogênicos. Eles geram calor e, ao mesmo tempo, queimam gordura corporal. Então, adicionar temperos como gengibre, páprica, canela e pimenta caiena ou pimenta dedo de moça, para quem não gosta de pimentas muito fortes, ajuda nesse calor e também a queimar a gordura. Então, vamos até repetir para o pessoal de casa poder anotar e colocar aí na dieta. Então, gengibre, a pimenta dedo de moça, canela, páprica. Páprica também é muito utilizada na culinária alemã, por exemplo. Então, são temperos que podem facilmente ser colocados em sopas, sucos, em cima de carnes e verduras. Por exemplo, também optar por sopas, sem ser sopas cremosas, que levam muito queijo ou creme de leite. Usar sopas com base de verduras e de hortaliças. E acrescentar um desses temperos, por exemplo, o gengibre, fica bom. Muito bom, uma boa dica aí para o jantar no meio desse inverno. Agora, uma questão importante também durante o inverno, as pessoas normalmente tendem a ficar com um pouco mais de preguiça de fazer o exercício físico, né? Se você for numa academia, por exemplo, no auge do verão, em janeiro, tá lá todo mundo malhando, agora no meio ou durante o inverno você vê que menos gente frequenta. Isso é uma coisa biológica também? O corpo ele pede mais descanso ou isso é mais a preguiça das pessoas que acabam batendo e elas deixam de fazer o exercício físico? É mais preguiça, né? É preguiça de praticar atividade física no frio, na chuva, no vento, né? Então, a ideia é buscar atividade física em ambientes indoor, né? Em ambientes fechados, para que a gente consiga manter esse nível de atividade física ao longo do ano todo. Para que não seja simplesmente aquele atleta do verão e que vai querer perder aqueles quilos todos que adquiriu ao longo do inverno. Conseguir se manter ativo durante o inverno para se preparar para o verão. Agora, uma questão importante em relação à alimentação balanceada, né? A gente sempre fala, quando discutimos aqui no programa, alimentação a cada 3 horas, o que é um desafio para muita gente. Na época do inverno, existem alimentos que a gente poderia indicar, que podem ser mais fáceis por essa questão, né, de o inverno pedir alguns alimentos que você tenha que guardar um pouco mais de calorias.
para poder balancear ao longo das 3 horas aquela alimentação sem de fato ganhar mais peso? Manter a alimentação de 3 em 3 horas, isso é ao longo do ano todo. Uma coisa que é importante é a ingestão hídrica. As pessoas tendem a beber menos líquido durante o inverno. A sensação de sede ela fica um pouco alterada, então as pessoas perdem essa sensação normal de ingestão hídrica normal e muitas vezes elas acabam consumindo o alimento e na verdade elas estão com sede. Então é um dos fatores que fazem as pessoas também ganharem peso. Então consumir líquido e alimento de 3 em 3 horas, né? Fazer pequenos lanches, mas ter horário fixo para se alimentar é muito importante, para que você não chegue na próxima refeição com muita fome e acaba consumindo um prato grande e além do que necessita de energia. De alimentos especificamente, a gente pode citar de novo esses temperos. Você pode fazer um suco, por exemplo, que é uma forma de hidratar e de ter o alimento termogênico como o gengibre e também as frutas. Quando a pessoa busca algum tipo de alimento doce, as frutas aquecidas, elas ficam com a frutose mais ativa, então elas ficam doces, ao mesmo tempo elas estão quentes, que também geram calor e um aconchego, que as pessoas buscam nessa época, e acrescentar, por exemplo, a canela, que ela é termogênica, então vai ajudar também a emagrecer e aquecer o corpo ao mesmo tempo. Muito bem, a gente está quase chegando no finzinho da entrevista, agora uma questão importante, que é a dieta do momento aí que muita gente acaba entrando num excesso, que é cortar completamente o glúten da dieta, né? O glúten da farinha de trigo. Isso tem alguma contraindicação ou são só apenas algumas pessoas que devem fazer isso? O que você recomenda em relação ao consumo de glúten, Isabel? O glúten tem estudos importantes mostrando que realmente ele gera intolerâncias e sintomas e doenças quando consumido em excesso e por algumas pessoas, não são todas. Então, não é uma recomendação generalizada, todo mundo deve retirar o glúten da alimentação. Tem que fazer uma avaliação nutricional com um profissional capacitado para avaliar se a pessoa precisa retirar esse alimento, se precisa reduzir esse alimento e se ela tem algum sintoma que pode estar relacionado a esse consumo excessivo de glúten. Muito bem, então não simplesmente cortar esse tipo de alimento que pode fazer falta aí, na verdade, e você deixar de ter uma alimentação balanceada, então é importante procurar um profissional de saúde para poder dar essa indicação. Isabel, muito obrigado pela presença aqui comigo hoje no Conexão, foi um prazer. Obrigada, prazer. Deixa eu mostrar para você de casa rapidamente, antes de encerrarmos, um site que você pode ter outras informações, seja profissional de saúde ou público leigo, acesse aí nutritotal.com.br para saber mais sobre alimentação saudável, tá certo? Bom, na próxima entrada do Conexão a gente fala sobre a verdadeira batalha que os pais precisam enfrentar para garantir as matrículas dos filhos na educação infantil da rede pública do país, já que existe aí um déficit de mais de 1 milhão de vagas nas pré-escolas brasileiras. Claro que você em casa não pode perder essa discussão, então desde já mande perguntas para a gente no Facebook, no Twitter ou no telefone. Os contatos estão todos aí na tela para você e voltaremos daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10, e eu estou aqui à sua espera. Até já!